paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo, amém. Eu vou trazer aqui uma mensagem para você nesse dia e que eu seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é que sabe de todas as coisas, né? Eu sempre falo que quem vê cara não vê coração. Quem vê o exterior não sabe o que tem dentro do interior. É mais ou menos isso, né? É a mesma coisa quando tem um casal, e hoje praticamente as pessoas vivem muito de aparências, né? Elas postam nas suas redes sociais um casamento perfeito, uma família perfeita, e depois você olha e você começa a fazer comparações e pensa assim, nossa, mas por que a vida de fulano é perfeita e a minha não é? Porque o casamento de fulano é mais feliz do que o meu, porque o meu parece que não é feliz. E começamos a comparar as coisas, porque hoje, infelizmente, no mundo de hoje nós estamos a viver esses momentos complicados, porque eu sempre falo que se a gente for olhar tudo que a gente vê na internet, nós ficamos desanimados, porque você vê pessoas enriquecendo assim, tão rapidamente, enquanto você trabalha, você acorda de manhã, você tem uma vida difícil, uma correria, né, como se bem dizer assim, um dia a dia muito atribulado, e parece que você não tem aquilo que você gostaria de ter, né? Aí você olha assim, fulano enriqueceu em 2, 3 anos, e assim você começa a fazer comparações. Isso é muito mal, porque o diabo tem trabalhado muito nisso nesses últimos tempos, de nós fazermos comparações com as nossas coisas, com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos confiou. Eu vejo nos dias atuais que o inimigo ele tem entrado muito nos casamentos, ele tem entrado com uma fúria muito grande, né, na vida conjugal das pessoas. Por quê? Porque se ele destrói um casamento, e praticamente uma pessoa que é casada por bastante tempo, a maioria tem filhos, né? Então não é só eles, existem outras pessoas dependentes deles. E o que acontece? Acontece que o diabo ele entra e destrói esse casamento, ele destrói a estrutura familiar, ele destrói a vida dos filhos, porque os filhos eles olham para os pais e eles têm os pais como um exemplo a ser seguido, é um perfil para eles. E quando o casamento ele é destruído, os filhos eles começam a absorver, mesmo sem querer, porque tem filhos que são crianças, são pequenos, não percebem muito bem a situação, mas os adolescentes eles já sabem o que tem, né, o que se passa. Mas normalmente esses filhos eles absorvem isso e eles levam para a vida deles. Eu falo isso como exemplo porque eu e a minha irmã, nós fomos criadas em um lar muito difícil. Não por causa da minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora e muito esforçada, sabe? A minha mãe, ela foi por muitos anos costureira e hoje ela tem até a saúde um pouco debilitada por causa do esforço que ela fez, não é? De passar muitas horas sentadas assim, curvada, costurando. Mas o meu pai, o que tinha de bom da minha mãe, de sabedoria, daquela mulher sábia que a Bíblia, né, que a palavra de Deus nos fala, faltava no meu pai. Meu pai ele não era sábio, ele era um homem bruto, ele era um homem violento, ele era um homem ciumento, ele era um homem maldoso, no sentido que levava tudo para o lado da maldade. Você não via nele um coração bom, um coração voltado a praticar o bem. Então eu e minha irmã, nós sofremos muito quando nós éramos crianças e na fase, né, passamos para a adolescência, e isso ainda continuou. Eu lembro que eu tinha meus 15, 16 anos e ainda era um lar complicado. Diminuiu um pouco depois que nós crescemos, mas
ainda tinha aquela violência contra a minha mãe. Até por isso que a minha mãe divorciou do meu pai, porque minha mãe por muitos anos mesmo, ela deu chance, sabe, para ele mudar, porque a mulher, ela tem aquela dó, não é? Ai, mas eu tenho dó, mas ele não tem dó de você, a verdade é essa. Às vezes a gente tem dó de uma pessoa, mas a pessoa, ela não tem dó de você. Ela suga a sua energia. Por mais que você pense assim, nossa, mas por que eu me sinto assim fraca? Por que parece que as minhas forças estão esvaindo do meu corpo sem eu perceber? Simples. Porque essa pessoa que está do seu lado, ela suga a sua energia. Quase o carro foi ultrapassar o meu carro e quase bateu no carro que estava saindo aqui da garagem. E aqui é um lugar que a gente pode fazer ultrapassagem, mas há pessoas malucas para tudo. E essa pessoa, ela suga a sua energia, entendeu? Há relacionamentos que são tóxicos. E por mais que você tente criar ali um antídoto, porque você quer proteger a sua relação, esse casamento, ele vai te matando aos poucos. Esse relacionamento, ele te mata aos poucos. Só que nós, como servos de Deus, nós temos aquele lema, né? Que Deus vai mudar, que Deus vai transformar. E eu ponho aqui, né, a falar essas palavras baseadas na palavra de Deus. Em qual sentido? Deus muda? Deus muda. Deus pode transformar uma pessoa totalmente? Deus transforma. Já vivenciei muitas coisas que Deus transformou dentro de mim, não é? Até mesmo por ter vindo de um lar assim, de uma família totalmente desequilibrada, sem estrutura nenhuma, e Deus fez essa obra dentro de mim. Então quer dizer que Deus pode sim fazer as coisas. Só que tem pessoas, e eu sei que Deus vai falar com algumas vidas que vão estar me ouvindo aqui, que o que acontece? Essa pessoa, ela luta, ou às vezes ela está lutando por um filho que está no mundo das drogas, da dependência química. Às vezes ela está lutando por um filho rebelde que todo jeito que você fala com ele, ele não te ouve, ele leva tudo pro lado mal, é você que é errada, você que enche muita cabeça dele. E assim, há diversos casos, entendeu? Há diversas situações na nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não estamos isentos, ou seja, nós temos as nossas lutas diárias. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades. E isso, às vezes, faz com que nós pensamos, nossa, mas será que só eu que estou passando por isso? Não, meu querido, não é só você que está passando por isso. Há muitas pessoas nesse mundo passando por diversas dificuldades, complicações na saúde, desenganados pelo médico, pessoas que não têm sequer hoje, nesse exato momento, condições de comprar alguma coisa para comer, pessoas que estão devendo seus aluguéis, pessoas que não têm condições de pagar as suas faturas, né, mensalmente. Então, assim, diversos problemas. Mas o que eu quero focar para você, eu não quero focar nos problemas, porque quando eu foco nos problemas, é a mesma coisa de eu estar falando, né, confirmando que Deus não tem problema, não tem um poder de resolver esses problemas. Deus tem. A Bíblia, em Eclesiastes 3, fala sobre o tempo. E eu sempre falo que o tempo, principalmente esperar as promessas de Deus, dói muito. Você esperar a mudança na vida de uma outra pessoa, dói demais. Você esperar algo, uma realização pessoal financeira, e o ano passa e passa anos e aquilo não acontece como você planejou, dói demais. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem declarada, é bem declarada mesmo, que há um tempo determinado para todo o propósito, todas as coisas aqui nessa terra, debaixo dos céus. Você olha para os céus, você sabe que há um poder maior, uma força maior que rege tudo, é ou não é? Não tem como falar que não, há algo maior. E esse algo maior para nós é o próprio Deus. Como a palavra de Deus fala, que Ele é o Criador dos céus e o Criador da terra. Formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e soprou sobre o homem o fôlego de vida, que nós entendemos como alma. Quando uma pessoa morre, a alma dela deixa o corpo. E isso faz o quê? Se torna, né, um defunto, uma pessoa que não tem sequer, né, falar assim, olha, vou ressuscitar. Só Deus para ressuscitar, né? Ninguém tem o poder de ressuscitar
outra vida a não ser quem deu a vida. E nós colocamos esses problemas acima de Deus. Nós queremos e falamos assim, não, mas isso está muito grande, eu já tentei, eu já pedi a Deus e não dá certo, não funciona, porque nós não estamos respeitando esse tempo, que a Bíblia fala que é um tempo de você chorar, há um tempo de você se entristecer, há um tempo em que as lágrimas, elas vão brotar, sem mesmo, né, você falar assim, eu não quero essas lágrimas aqui, mas elas vão sair, por quê? Porque o que você está vivendo faz parte desse tempo. Aí você fala assim, pois é, Silene, mas parece que eu só vivo no tempo da tristeza, eu só vivo no tempo do pranto, de pedir e não receber, de sonhar e não concretizar. Calma, escute uma coisa que o Espírito Santo ele quer falar com você. Preste atenção que o Espírito Santo vai falar com você. Muitas vezes, e a maioria das vezes, eu mesmo me peguei fazendo isso. Às vezes você está num dia normal, você acorda, você come o seu café da manhã, você tem o seu trabalho, ou você vai para uma academia, não sei, você tem um curso ou vai para uma faculdade. Você acorda e você abre os seus olhos e Deus te deu a oportunidade da vida, certo? Nós temos que aprender a apreciar os momentos da vida. Quais são esses momentos? Todos os momentos. Quando eu abro os meus olhos, é um momento que Deus está dizendo, você hoje acordou bem. Ei, a pior coisa é ficar doente. E principalmente quem faz tudo. Eu aqui falando para vocês, eu tenho uma rotina muito corrida. Eu praticamente faço tudo sozinha. Então assim, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de filhos, tenho reuniões, tenho empresa. Então assim, tudo é muito corrido para mim. Qualquer papelada, qualquer coisa, eu tenho que tratar disso. Eu não tenho ninguém para tratar. Eu ainda não sou nenhuma rica que posso pagar muitos funcionários, não é? Seria bom se tivesse como passar esse trabalho para essas pessoas e até ajudar as pessoas, mas para já não é isso, né? Não cheguei ainda nesse patamar. Mas escute, nesse momento sou eu que tenho que resolver tudo, sou eu que tenho que tratar tudo da minha vida, situações que precisam ser tratadas. E isso muitas vezes faz com que eu foque demais no problema, nas cobranças diárias e pare de focar nos olhos que eu abri de manhã, no café da manhã que eu tomei, de ir no banheiro e fazer as minhas necessidades fisiológicas e saber que está tudo bem, que eu não preciso de uma intervenção médica, como muitos hoje, passou por um procedimento, né, uma pessoa com um problema, né, uma doença cancerígena, teve que tirar alguma parte do intestino, por exemplo, como aconteceu com o meu sogro, e ele fazia, né, para um saquinho as necessidades dele, porque ele não podia ir diretamente no banheiro. Então assim, você tem que começar a focar nessas coisas simples da vida e parar de querer coisas grandes demais, porque elas vão chegar. Essas coisas que Deus promete, tudo que Deus promete, essas promessas que Deus promete, elas vão chegar. Há um tempo, a Bíblia fala assim, há um tempo determinado para todas as coisas. Houve um tempo em que sua mãe engravidou de você e Deus marcou o tempo de você nascer, entendeu? Tal dia, tal hora, fulano vai nascer em tal lugar, vai ser da família tal. Deus escreveu a sua história, você tem uma história com Deus, um livro com Deus. E Deus sabe também que você, um dia, Ele vai te chamar, e tem o dia da sua morte, tem um dia que eu sempre falo, a sua senha, ela não falha, eu sempre falo, a morte, ela não erra endereço, entendeu? Ela vai direitinho. Às vezes o correio,
as pessoas que trabalham nos Correios, elas podem se enganar com as cartas e às vezes deixar cartas em lugares, em endereços errados. Mas Deus não. Deus, Ele não erra o endereço. Ele não erra a promessa. Ele não erra o que Ele permitiu na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, Ele está falando aqui com você, para você agradecer a Ele nas pequenas coisas. Porque se você for ingrato nas pequenas coisas, nunca, jamais você vai ser feliz com as grandes. Porque quando você chegar lá, você vai reclamar. Ah, porque é muita coisa na minha cabeça. Ah, porque eu tenho que tratar disso. Ah, porque Deus, Ele vai confiar nas pequenas coisas. Eu sempre falo isso. Deus vai colocar as pequenas coisas e vai mostrar para você que você precisa ser lapidado nisso, tratado nisso, para depois Deus colocar essas grandes coisas que Ele prometeu na sua vida. Mas se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa mal agradecida, se você nunca está satisfeito com nada, você acha que você vai estar satisfeito quando Deus colocar as coisas grandes nas suas mãos? Aí você vai falar assim, claro, porque era tudo que eu queria. Mentira. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é assim. Se ele é porco, no sentido, se ele não tem higiene para cuidar do carro simples, ele também não vai ter higiene para cuidar do carro novo. Ah, não, mas é um carro novo, eu tenho que cuidar dele. Mentira, pode ser os primeiros meses, depois ele abandona o carro. Se ele não cuida da casa simples, com 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha simples, aí Deus promete uma casa, te dá uma casa que você sempre sonhou. Mas se você não tem higiene nessa casa pequena, as roupas todas por dobrar, a cozinha, você sempre deixa a cozinha, as louças todas sujas na pia, a sua geladeira, sabe, tudo desorganizado, as tuas gavetas desorganizadas, sabe, não adianta. Ah, mas é a minha casa dos sonhos, Deus vai me dar a minha casa dos sonhos. Isso significa o quê? Eu vou cuidar. Mentira. Porque se você não cuida do que Deus está confiando nas suas mãos agora, você não vai cuidar das coisas grandes que Deus vai entregar nas suas mãos. Porque isso você habituou a ser assim. Isso se tornou um hábito na sua vida. Se você trata mal a sua mulher, né, o seu cônjuge, agora, aí há uma separação, aí você pensa assim, agora eu vou arranjar outra pessoa, vai ser diferente. Mentira. Já viu quantos homens que praticaram violência contra a mulher, aí a mulher não aguentou, separou, aí o homem arranja outra, e até pensa, né? A mulher pensa, não, comigo vai ser diferente. Não é, começa a apanhar da mesma forma. Por quê? Porque se não tem uma mudança dentro de mim, das minhas atitudes, nada fora vai mudar também. Porque o que eu vou refletir do lado de fora é o que tenho dentro de mim. Por isso que a palavra fala, se o que tem no seu coração, o que tem dentro dele, é o que vai sair de você. Entendeu? Se a sua boca, se dentro de você tem coisas boas, você só vai falar coisas boas, positivas. Se seus olhos têm luz, você vai ter luz à sua volta. Mas a palavra de Deus fala assim, que se você ter os olhos maus, todo o teu corpo, ele vai estar na escuridão. E quão grande escuridão é essa? Entendeu? Aí as pessoas, elas esquecem disso, que os olhos, eles têm que ser bons, que as atitudes têm que ser boas, mas começa dentro de mim. Eu tenho que falar para Deus, Deus, arranca de mim o que não é bom, arranca de mim, sabe, esse jeito egocêntrico de viver, essa forma mal agradecida de ser. Agradeça a Deus. Hoje você levantou bem. E se alguém estiver aqui me ouvindo e falando, não, mas hoje eu não amanheci bem, eu não estou bem, peça a Deus, Deus, mesmo que eu não esteja bem de saúde, mas eu estou viva, eu tenho a minha casa, eu tenho água quentinha para tomar banho, eu tenho roupa limpa para vestir. Comece a agradecer a Deus nas poucas coisas, nas coisas simples da vida. Às vezes eu me pego preocupada com milhares de coisas e às vezes nem dou atenção
Às vezes me aconteceu, meus filhos estarem falando comigo e eu estou com a minha cabeça na lua, no sentido assim, na lua dos problemas que a gente não passa, sabe? Aquele amor que deveria passar. E eu olho, aí o Espírito Santo assim, preste atenção no que eles estão falando com você. É uma fase. Essa fase, ela vai passar e você vai sentir falta desse jeitinho deles. Eles quando querem estar perto de mim, minha atenção, quando vão dormir, ler uma história. Você acha que isso vai ser para sempre? Não, eles vão crescer, eles vão seguir a vida deles. E esse momento vai passar. Então é um tempo para tudo. Há tempo de ajuntar e há tempo de deixar de ajuntar aquilo que você um dia juntou. E eu tenho que entender esse tempo e viver a vida mais levemente, entende? Levemente. É tanta preocupação, é tanta Deus eu quero, e não tem vivido o hoje, o agora, o que Deus confiou nas suas mãos. Agradeça a Ele. Ainda que não seja aquilo que você um dia falou assim, mas não é ainda o que eu quero. Não é ainda, mas não me falta. Deus não tem me deixado faltar nada. Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado da minha família. Ele tem realizado sonhos, sim. Aos poucos as coisas, elas têm acontecido na sua vida. Diz pra mim se não tem acontecido. Elas têm acontecido na sua vida. Então vou parar hoje. O Espírito Santo está falando assim, a sua vida vai ser muito mais leve quando você começar a valorizar as pequenas coisas da sua vida, os pequenos detalhes da sua vida. Entende? Eu não tenho uma laranja, mas eu tenho uma tangerina. É mais ou menos isso. Tá vendo a diferença? Você pega uma laranja grande, bonita. Tangerina é mexerica. Aqui fala tangerina, às vezes eu me esqueço. Mas eu tenho uma mexeriquinha pequena. Mas tem sabor, tem cheiro, tem aroma. Então eu quero dizer isso pra você que tá me ouvindo nesse dia, sabe? Porque às vezes a gente precisa que Deus, Ele nos dê um chacoalhão. Às vezes tem palavra, gente, que eu até esqueço. Chacoalhão. Às vezes nós precisamos que Deus assim nos abane, né? Abanão. Não existe isso. Nós precisamos que Deus pegue-nos e faça-nos acordar para a realidade da vida e fala assim, ei, você aí, você tá vivo. Tem pessoas, gente, que tem uma família maravilhosa, tem tudo. E arranja sempre uma maneira de criar confusão em casa. Nunca está satisfeito com nada. Tudo bem, trabalho bem, tudo, gente, tudo. Mas arranja sempre uma maneira de trazer consequências ruins para a sua própria vida. E é isso que o Espírito Santo ele está falando com você nesse dia. Seja grato por tudo o que eu tenho feito na sua vida. Em vez de você acordar aí murmurando, reclamando, hoje aqui, muita chuva. Não sei se você está vendo aqui no vidro aqui, só chove. Muita chuva, frio. Em vez de você acordar reclamando da chuva, agradeça pela chuva. Porque a chuva faz falta. Fica aí um ano sem chover, né? Pra ver se nasce alguma coisa. Fica. Fala assim, olha, tipo o profeta Elias, quando ele profetizou sobre Samaria, e por 3 anos e 6 meses não choveu naquela terra, estava tudo em sequidão, os animais estavam morrendo, não tinha como. Então a chuva, tem um tempo da chuva, aqui tem um tempo do inverno, tem um tempo da primavera. A primavera passa, chega o verão, muito calor. Vem o outono, começa a refrescar. Depois vem um inverno rigoroso, como na nossa vida. Tem esse tempo que é difícil? Tem. Tem esse tempo que parece que não vai passar? Deixa eu te falar.
Deus fez as estações, os tempos por algum motivo. E eu sempre falo que a natureza, ela fala conosco. Observa os tempos e você observa que tudo passa. E o que você está vivendo também vai passar. Então, não se apega com as coisas ruins nesse momento. Não se apega. Apega com as coisas boas. Tenta esquecer esses problemas e comece a se apegar com as coisas boas. E eu vou falar uma coisa pra você. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver como a sua vida, ela vai ser muito mais leve. Você está carregando fardos desnecessários por teimosia e por ingratidão. Mas comece a agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Entra no seu carro e agradeça a Deus. Ó, Pai, obrigada por esse carro. Pai, obrigada. Tenho dinheiro para abastecer o carro. Deus, obrigada por esse sapato. Posso escolher, tenho muitos sapatos. Obrigado, Senhor. Deus, olha, preciso comprar esse medicamento. Minha saúde não está muito bem. Ok, mas obrigada. Obrigada na mesma. Porque eu tenho dinheiro para comprar o medicamento. E você vai ver que a sua vida, ela vai ser muito, muito leve. E você vai ser menos amargo. Que há pessoas aqui que estão sendo muito amargas pela ingratidão. Há pessoas aqui que estão sendo muito, muito amargas porque não sabem agradecer a Deus nas pequenas coisas. Deixa eu te falar uma coisa antes de desligar esse vídeo. Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida. Só que Deus não vai te colocar lá enquanto você ser essa pessoa que não sabe valorizar as pequenas coisas que Deus está fazendo. Essa é a palavra de Deus para você. Eu estou chegando em casa e eu precisava falar essa mensagem, né, para as pessoas que vai chegar. Esse vídeo vai chegar na vida de alguém, não sei de quem. Se for 1, 2, não me interessa. Se for 3, Deus sabe quem vai precisar ouvir essa mensagem. E para terminar e fechar esse vídeo, Deus tem sim coisas muito grandes para fazer na sua vida. Mas você tem que começar com as poucas coisas, com as pequenas coisas. E quando você estiver preparado, e esse tempo está chegando, e eu creio nisso, para você alcançá-las. E você vai alcançá-las no nome do Senhor. Amém? Que Deus, Ele abençoe ricamente a sua vida, abençoe sua casa. E até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém. Estou tão triste hoje. São tantas palavras que tentam me ferir. Deus, não me peça pra sorrir agora. Eu sou sincero, eu não consigo. Eu não entendo porque o Senhor me pede pra oferecer a outra face ainda a doer. Porque o coração do homem é tão duro, e quanto mais eu oro, mais difícil parece ser. Será que eu oro errado? Ou não estou crendo o suficiente? Parece que o mal corre na frente e eu fico aqui sempre em último lugar. Mas eu sei que em vez de comparar, devo sim adorar. Em vez de reclamar, continuo a te adorar. Quando a vontade é de não orar, é aí que eu continuo, prossigo em adoração. O dia em que eu aprender a agradecer e parar de questionar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. É tão difícil liberar perdão pra quem só me fez mal. Sorrir quando a alma chora, levantar quando o corpo padece, estender a mão pra quem não me segurou, carregar a cruz. Verdade, eu sabia que não seria leve. Deus nunca disse que seria fácil,
mas disse: eu estou contigo, não temas, segue. Eu sei, são tantas emoções, mas tudo isso vai passar. O vazio um dia será preenchido, e eu não vou mais temer fracassar, porque eu sei, em vez de comparar, adorar. Em vez de reclamar, adorar. Quando a vontade é parar de orar, é aí que eu preciso adorar. O dia em que eu aprender a agradecer e parar de questionar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. O próprio Deus segura minhas mãos e diz: não deixe a frustração te derrubar. Jesus passou por tudo em silêncio, porque sabia de onde vinha o seu lugar. Não olhe pra baixo nem pros lados, fixa teus olhos no Senhor. Do alto vem o teu socorro, a resposta que acalma a dor. Então eu vou, em vez de comparar, adorar. Em vez de reclamar, adorar. Quando a alma cansada parar de orar, eu escolho te adorar. O dia em que eu aprender a agradecer e parar de questionar, tudo vai mudar, tudo vai mudar. Deus, sozinho eu não consigo, mas mesmo assim, estou aqui.